Bom, eu vi que muita gente não viu o filme, ou viu e não lembra. Eu vou dar uns spoilers, alguns, mas nada que faz tanta diferença não. Nós vamos analisar mais a imagética do bagulho. Adoro falar imagética porque eu sou inteligente. Primeiro de tudo, esse filme, eu peguei ele e fiz o meu primeiro artigo na faculdade. A memória do ideal americano em torno de Abraham Lincoln, de caçador de vampiros a emancipacionista. Eu gosto desse artigo, eu fui reler ele hoje, por sinal, pra ver como é que ele tá. A estrutura dessa live é baseada nele. Quem tiver curiosidade, eu vou postar ele no Discord depois, e ele tem toda a bibliografia que eu usei, enfim. Vocês podem ler, ele tem 13 páginas. Primeiro de tudo, a primeira coisa que a gente tem que entender pra falar disso aqui. Tem que falar de memória. Nós já discutimos um pouquinho do que é memória e eu sinto falta de ser... Mas claro, isso aqui não é uma citação, eu tenho uma citação também, mas isso aqui é o jeito mais simples que eu transcrevi na hora. Sendo coletiva ou individual, seria feita de maneira racional e voluntária, como construção do passado, usada assim como criadora de senso de identidade e cidadania, algo muitas vezes necessário para um grupo como forma de luta. Então vamos dar exemplos, aqui a gente dá exemplo. Os bandeirantes. O que são os bandeirantes? Os bandeirantes passaram a ter estátua, passaram a ter quadros, passaram a ter tudo que tem dos bandeirantes hoje em São Paulo só no século XVIII. Não é na época. Eles não invadiram os lugares, fizeram tudo que fizeram e aí construíram estátuas. A memória do bandeirante é um resgate. Tá? O que tem que ficar claro aqui? Isso aqui é a parte teórica mais do lá. A memória, a construção da memória da história que a gente está falando, ela tem um objetivo do presente. Ela tem uma justificativa no presente para modelar a memória de um passado. Quando o Brasil finalmente se torna uma república, a gente tinha que encontrar figuras que representassem a república, que representassem como a república é melhor do que o império, porque existia essa necessidade de simbologia. E aí nessa época, a galera reimagina o que foi Tiradentes. Todos, vou repetir aqui, todos os quadros de Tiradentes são feitos após a sua morte. Tiradentes não foi representado em vida. E aí a gente tem aqueles grandes quadros de Tiradentes que vocês lembrarem da escola, você jogar no Google, ele parecendo Jesus Cristo. Tem ele crucificado, uma coisa messiânica. Porque a ideia era resgatar Tiradentes como a primeira vez em que heróis nacionais lutaram ante o Império para justificar a nova república. Isso se chama construção de memória coletiva. A gente faz muito isso. Basicamente, entendam que isso é importante para sentimento de grupo, isso é importante para coletividade e para uma construção de uma narrativa. E o próprio Jesus Cristo branco, né, o Jesus Cristo europeu que a gente tem no imaginário hoje, a maioria dos europeus, eu diria que eram cristãos e católicos, né, eles não querem acreditar que o grande salvador deles foi um cara preto, ou um cara árabe, vamos dizer assim, né? É muito mais amigável eles imaginarem que o salvador deles é semelhante a eles. Por isso que o Jesus Cristo tem essa estética, né? Que é o que foi mais difundido. Tem muito a ver com essa ideia da representação. Isso é uma das coisas mais legais que eu falo de quadro, quando a gente vai falar de quadro. Sempre olhem do tipo, que época que esse quadro representa e em que época que ele foi feito. A maioria das coisas que a gente vai analisar quadro nesse sentido, a gente tem uma época, sei lá, 1600, por exemplo, e o quadro que representa essa época é feito 200 anos depois. Não tem nada a ver. É outro objetivo, é outra estética, é outro objetivo intelectual. Ele só está representando a época. Por que isso é importante para essa discussão? Porque o que eu estou falando até agora, de construção de memória, os filmes fazem isso muito bem. O filme ele é muito fácil de alcançar esse objetivo de memória construída. E o Abraham Lincoln ele faz exatamente isso. A análise que eu vou fazer aqui é como esse filme ele é um ótimo exemplo da construção da memória do Abraham Lincoln. A gente tem que entender antes por que existe essa construção dessa memória. Vamos falar de Legofinho. Para quem já cursou história, a gente sempre volta para Legoff, que é um dos maiores escritores que a gente teve de história. Ele tem um livro literalmente chamado História e Memória. Então, assim, ele é uma referência no assunto. A memória é um elemento essencial do que se costuma chamar de identidade, individual ou coletiva, cuja busca é uma das atividades fundamentais dos indivíduos e das sociedades de hoje, na febre e na angústia. Mas a memória coletiva não é somente uma conquista, é também um instrumento e um objeto de poder. Então é isso, existe uma justificativa política, ideológica, prática, isso é pensado. A construção de memória é um objetivo pensado. Lucas, que outros exemplos você tem? Memória pensada. Eu tenho um bem legal aqui, que eu separei visual para você. Volta naquilo que eu falei. Por que o Bandeirante é uma imagética importante para a história de São Paulo? Porque
os bandeirantes, a justificativa que as pessoas dão para a estátua dos bandeirantes é que nossos antepassados, né, vieram aqui e desbravaram a mata e são grandes heróis. Eles representam o heroísmo paulista. O que é nojento, eu sei. Então, aceitar que o que eles podem ter feito foi genocídio atenta contra o orgulho paulista. E por isso que é tão difícil a gente lidar com essa memória dos paulistas. Tirar uma estátua dessa é a pessoa ter que assumir que a história patriótica que fez o estado dele é uma história de genocídio indígena. É uma história de escravidão. O que eu quero dizer com isso? Isso aqui é muito interessante, eu sinto que as pessoas não falam sobre isso o suficiente. Se Borba Gato, de fato, tinha escravos ou matou indígenas. Isso importa para um contexto, não para a discussão que a gente tem. O que estamos discutindo com essa estátua é a memória de Borba Gato. É a memória do que estamos construindo em torno disso. O que estamos discutindo com essa estátua é: nós queremos uma estátua em que a gente naturalmente associa a um homem que tinha escravos, a um homem que matou indígenas. Não importa se ele fez ou deixou de fazer, porque se a gente colocar que essa discussão é importante, vai vir arrombado, como vem, que nunca estudou história, pra dizer: ah, mas na época era normal ter escravo, né? Na época era normal matar indígena. Não existia essa discussão moral. Borba Gato não tinha essa discussão moral que a gente tem hoje. Eu entendo essa discussão. Só que não é isso que a gente está discutindo. Na época, havia um outro contexto para ter escravos? Havia. Hoje não há. Hoje, a escravidão é inaceitável. Hoje, o genocídio indígena é, ou deveria ser pelo menos, né? É inaceitável. A partir de que momento em que hoje é inaceitável, a gente também deveria achar inaceitável ter a construção de uma memória que exalte isso. A discussão não é em torno de um homem que não existiu em 1600. Esse é o ponto. A galera vem dizer que Borba Gato foi um escravocrata e outros para vem dizer que mas na época podia. Não é essa a discussão. A discussão é a memória de um homem escravocrata. O que fazemos com essa memória? Nós a repudiamos e dizemos que não acreditamos mais que a escravidão foi um caminho? Ou nós a enaltecemos e construímos uma estátua de 15 metros de altura para ser arrombado? A questão é essa. É uma questão de memória. O exército faz isso pra caralho, de forçar a memória, falando da fundação. Sim, sim. O exército quer te convencer que a ditadura foi uma revolução, uma ditabranda. Isso é uma tentativa de construção de memória. Porque ninguém quer pensar que a sua figura, né, onde você se apega moralmente, ninguém quer lembrar que esse cara era um torturador. E se ele foi, pelo menos que ele torturou só comunista. Isso é menos pior pra alguém. Vou dar um exemplo que eu gosto muito também, que tem a ver com o monarquismo. Dizer que foi a princesa Isabel que libertou os escravos. Burocraticamente foi, mas não é isso que aconteceu, tá ligado? É tipo você dizer que o Vargas era o pai dos pobres. Tipo, isso é narrativa. Havia um gigantesco movimento pela abolição da escravidão no Brasil há muitos anos. Nós somos o último país do Ocidente a acabar com a escravidão. Um dos últimos do mundo. E ela assinou a lei, beleza. Com um monte de pressão em volta pra ela fazer, tá ligado? Foda-se. É um país que, tipo, toda a sua passagem pela monarquia foi escravocrata. Eu não posso aceitar que foi a princesa que libertou os escravos. E é por isso que o Dia da Consciência Negra no Brasil, ele era feito no dia da Lei Áurea. Então aí a galera olhou um dia e falou assim: mano, é estranho o Dia da Consciência Negra sendo um dia onde supostamente uma rainha branca libertou os escravos do Brasil. A galera falou: de fato, isso não é legal. E aí colocou-se no dia em homenagem a Zumbi dos Palmares. Então a gente mudou a data para ressignificar a memória em torno dela. Como construir uma memória? Tem vários jeitos, falei, tem livro, filme. E aí a gente cai justamente na cultura da mídia. Tem várias coisas. Tem narrativa. O bolsonarismo é um movimento de narrativas, né? Então eles querem te convencer de que existe uma conspiração comunista. Isso é uma narrativa. Existem filmes, como eu falei, existem desenhos. Estátuas também são. Lembrando que estátua não serve só para você lembrar de um evento. A estátua serve para glorificar alguma coisa. Estátua em praça pública é pra você olhar pra aquilo e falar assim: caralho, foda. Não é pra você... Não existe estátua na rua pra você lembrar de um maluco que é filha da puta. Por isso que na Alemanha não tem estátua de Adolf Hitler. E a gente tem que lembrar como sociedade, mas a gente não quer glorificar, a gente joga no museu. O museu não é pra isso que serve o museu, mas as pessoas acham que é pra isso. Mas entenda esse ponto. Porque quando a gente fala de derrubar a estátua ou tirar, vem arrombado a dizer que agora vocês querem esconder a história. Não é esconder a história, filha da puta. A Alemanha não tem estátua do Hitler. A Alemanha sabe muito bem o que foi o nazismo. Beleza, falamos. Isso aqui tinha que ficar muito claro, que é memória. E como foi a construção de uma memória. Vou falar um pouquinho da figura histórica. Abraham Lincoln foi um presidente dos Estados Unidos. Ele foi o presidente dos Estados Unidos durante a Guerra da Secessão, que é a guerra que dividiu os Estados Unidos entre norte e sul.
Eu não vou entrar aqui por que essa guerra aconteceu, porque é mais complexo do que parece. Mas um dos pontos foi a escravidão. Então eu vou resumir, tá? Divido muito mundo. Os estados do norte dos Estados Unidos, e ele é nortista, isso é importante, queriam acabar com a escravidão. E os do sul não. E ele lutou pela 13ª emenda à Constituição Americana, que é a libertação dos escravos. Em 2012 saíram 2 filmes. Saiu Abraham Lincoln, Caçador de Vampiros, e saiu Lincoln. No Lincoln é todo o processo dele lutando politicamente para aprovar essa emenda. E nós temos esta estátua. Se prepare para essa estátua. Essa estátua que está escrito aqui embaixo, que não dá para ver, emancipação. Isso aqui é um escravo. Esse ser aqui é um escravo. E aqui é o Abraham Lincoln libertando os escravos. Essa estátua estava na rua de Boston até ano passado. Essa estátua. Esse nível de estátua. Vocês acham que aqui no Brasil a gente tem problema com arrombado vir dizer que a princesa Isabel libertou escravo? Essa porra tava na rua. E ele é conhecido, tá? Como o emancipador. Isso é uma coisa que até os americanos estão revendo. E ele é um homem de origem simples, ele foi fazendeiro, ele foi marceneiro, ele foi lenhador, ele foi muitas coisas simples na vida. Virou político, cresceu. Ele foi o presidente durante a Guerra da Secessão. E ele é morto no teatro. Pra quem não tinha... Ninguém falou. Não sei se vocês não têm essa referência, porque eu li muito sobre ele por causa desse filme e outras coisas. Ele morre, ele é assassinado num teatro. Ele sofre um atentado. Os Estados Unidos tem uma pira de matar o presidente deles, né? Eles fazem isso pra caralho. E tem um filme chamado Lincoln, de 2012. E eu recomendo muito o filme, viu? O filme é bem legal. Esse filme é bem político, tá? O Lincoln é um filme sobre política, tipo, congresso e tal. Mas é um show de atuação, assim. Eu recomendo muito os 2 filmes, de verdade. Aproveitando que o Vini tá aqui, o meu querido Vini do coração, não poder deixar de não ter ele, né? Pra quem não se lembra, chat, o Abraham Lincoln, ele é o rei de Marte, em Hora da Aventura. Tá? E ele tá nessa posição que ele tem uma estátua, que eu não sei exatamente onde fica nos Estados Unidos, que é igual a estátua que tem no Fala dos Macacos, né? E tem uma noite no Museu 2, que é ele sentado assim. Quem lembra do Abraham Dolph Lincoln, do último episódio da primeira temporada do Rick and Morty, onde o Rick ele junta os genes do Adolf Hitler e do Lincoln pra fazer a dualidade perfeita. E tanto que ele fala assim, você vai ser emancipado pelos seus genes inferiores. Ele manda umas dessas, assim, tá ligado? O que eu quero dizer com tudo isso? Personagem da cultura pop, tá? Não deixa de ser um personagem da cultura pop. Isso que a gente falou até agora, vocês não saberem quem é Lincoln, mas terem isso, é soft power. Que vou fazer uma live com a Camila ainda, mas é basicamente exportação de cultura. É sobre isso que quer dizer. Sobre que cultura? Sobre os ideais americanos. Quase todas as vezes que Lincoln é representado, e esse filme é um exemplo disso, ele é um homem bom, ele é um homem extremamente justo, extremamente honesto e que não aceita injustiças. Né? Ele é incorruptível. Essa é a imagem que os americanos têm do seu ex-presidente. Porque essa é a imagem que se cria sobre o americano, tá ligado? O Lincoln, ele representa o ideal americano. O Lincoln, ele representa o que o americano tem de bom. E é isso que esse filme retrata. Eu vou fazer o filme em ordem do filme. Vamos ter alguns spoilers, mas confia em mim. Eu acho que se você não viu esse filme, eu diria que vale a pena ver depois da live. Ver essa live, ver os significados que eu vou trazer aqui pra esse filme, porque esse filme é interessante. Ou se você não viu, você vê de novo. Meu objetivo é você sair daqui e falar assim, caralho, né, que filme legal? Porque esse filme ele tem algumas coisas muito interessantes de magética pra conta. Vou falar de um conceito de cinema que a gente tem, que se chama suspensão de descrença. O que é suspensão de descrença? É você acreditar que aquilo é um filme que tudo ali é possível dentro de um contexto. Porque eu entendo, à primeira vista, você ou qualquer pessoa olhar e falar assim, caralho, que ridículo. O presidente dos Estados Unidos matando o vampiro. Isso é estranho. Mas é a proposta que o filme te faz. A partir do ponto que o filme te faz essa proposta, se você embarca, aí ele tem que cumprir essa proposta, ele não pode fazer nada viajado. Mas dentro disso, ele trabalha bem a ideia de vampiros. Então, o que eu peço pra vocês é justamente ter em mente a suspensão de descrença. É necessário pra discussão. Introdução. Esse aqui é o personagem, tá? Ele começa o filme criança, esse filme ele é quase uma biografia, tipo, porque o Abraham Lincoln começa criança, depois a gente tem o Abraham Lincoln jovem adulto, ele jovem, mais adultinho, e a gente tem ele velho. A gente tem, tipo, 4 fases do Lincoln. Logo no comecinho, ele é criança, e ele tá vendo um escravo sendo açoitado
pelo Jack Bart, que é um personagem que não existe na história, um personagem inventado pro filme. E aqui eles fazem uma pira muito clássica de cinema, que é todos os pontos do herói bom, né, eles são realçados e contrapostos pelos pontos ruins do vilão. Então o Lincoln, ele é humilde, ele é anti-escravidão, ele, nossa, tem injustiças. O americano adora essa pira de tipo trabalho honesto, supostamente. Tipo, o cara é fazendeiro, o cara é lenhador. A galera associa tipo trabalhos do campo ou trabalho simples à honestidade. E Lincoln fez isso. Então isso é representado no filme. A arma que ele usa pra matar os vampiros é machado. Então eles associam isso a um bom trabalhador, a uma coisa simples do campo, a honestidade. Trabalho braçais, Superman é exatamente isso. Superman é batata. É aquele estereótipo do fazendeiro de bom coração. E o vilão, que é o Jack Bart, logo no começo, ele que tá açoitando o escravo. Ele é sádico, ele é ganancioso e ele é escravocrata. Ele é um vampiro. Ele é todo mal, porque aí o nosso herói pode ser todo bem. Vou dar um exemplo diferente. Capitão América e Caveira Vermelha. Por que o Capitão América defende a verdade, a justiça, o amor, as crianças, o universo? Porque o Caveira Vermelha é um pouquinho nazista. Quanto mais mal é o seu vilão, tá tudo bem você, tipo, espancar o cara e abrir o bucho dele, porque ele é um nazista. O Capitão América, ele é a liberdade. Então, isso é importante. Isso é logo no começo do filme. E aí o Jack Bart mata a mãe do Lincoln, logo no comecinho. Então ele tem essa perda da mãe. E aí já passam os anos. Então é isso. O vilão mata a mãe do herói. E aí, o nosso personagem, o Lincoln, ele comete um único erro no filme. A única vez que ele titubeia. A gente vê que ele fica traumatizado, porque ele perdeu a mãe. E ele vai atrás de vingança. Ele vai tentar matar o Jack Bart. O Lincoln, ele vai atrás do Jack Bart para se vingar. E o Jack Bart é um vampiro, tá? E o nosso querido herói, ele é salvo, tá? Aqui, ó. O maior vilão, tentativa de vingança falha. E ele é salvo pelo Henry Sturgis, que também é um personagem do filme. Também não existe na vida real. O Henry salva ele e fala assim, mano, eu sou um caçador de vampiros e aquilo era um vampiro. Então, eu vou te ensinar a matar vampiros. Se é isso que você quer, se é vingança, eu vou te ensinar a ser fodão e a matar uns vampiros. E vem cá. Então ele vira o tutor dele. Beleza, isso aqui é a introdução. Isso aqui é o prólogo. Isso aqui é meio que o ato 1, a introdução. Ele treina pra caralho, ele vai ser, né? Ele vai atrás do primeiro vampiro dele. E ele vai pra uma cidade chamada Springfield. Ele vai pra Springfield, ele vai treinar e vai pegar o primeiro vampiro dele. E lá ele conhece alguns personagens. Todos eles são personagens reais da história do Lincoln, tá? O Joshua Speed, que é o cara que contrata ele como balconista, isso tem no filme. O Stephen Douglas, que é um político local, que é tipo um cara com quem ele vai se relacionar na política, um político que existiu. E a Mary Todd, que é a mulher dele, né? Vira a mulher dele. Eu acho os personagens completamente descartáveis pra história, foda-se. Só tem um personagem que não é desses três, é o próximo, que eu acho que é relevante pra história do filme. O William Johnson, que é o Falcão. William Henry Johnson, pra quem tá vendo aqui, ó, é o Falcão. Eu gosto do Falcão, então é o Falcão. E qual que é o interessante deste personagem e da história dele? Ele é meio que, ele vira tipo o Falcão mesmo, ele vira o sidekick do Capitão. Tanto que isso aqui pra mim é claramente o Falcão e o Capitão América. Só que esse filme é de 2012 e Capitão América do Invernal é de 2014. Esse filme é 2 anos antes, ele já trazia basicamente um Capitão América e um Falcão. Já tava, tá tudo ali, chat, tá tudo ali. Só vendo que não quer. Isso aqui, a Marvel copiou esse filme. O William é um personagem que existiu, tem pouquíssimos registros, tá? Eu fui dar uma olhadinha, achei pouquíssima coisa sobre ele. Ele era o valete do Lincoln, né? O Lincoln, ele é nos registros que a gente tem, nas pessoas, ele era realmente um anti-escravocrata. Ele não tinha nenhum tipo de problema com pessoas negras. Pra época isso é bem estranho. O valete dele era um escravo liberto, né? O William, ele é um ex-escravo. Então, um cara que ficou com ele a vida inteira. Depois ele teve outros empregos, enfim, era um empregado próximo, alguma forma de um amigo que o Lincoln teve. Pouquíssimos registros, tá? Pouquíssimos, eu não achei quase nada. Então, eu acho que o nome existe, vocês acham fácil. O filme pega esse detalhezinho e readapta. Eu acho muito mais interessante porque ele vira realmente um sidekick. Ele tem essas duas pistolas aqui e ele é badass. E os outros servem pra laços emocionais e motivação. Foda-se, é pra porra nenhuma. E a gente vê os primeiros anos dele como caçador. Então, chat, na moral, se você não gosta disso aqui, entendeu? Olha que legal, chat. Vai tomar no cu. O maluco explode árvore. Porra, chat. Caralho, isso é muito da hora. Você aí, olha isso aqui. Isso aqui não te convence a ver o filme?
Eu adoro, esse filme é muito bom. As cenas de ação do filme são muito boas, tá? Falando de técnica, as cenas do filme são bem interessantes, de batalha e tal. Vamos chegar agora na melhor parte. Você aí que está me ouvindo, tudo que eu falei até agora é pra gente chegar neste momento. Supostamente é aqui que eu vou provar pra vocês que esse filme é interessante ou não. Eu separei aqui 3 divisões que eu acho que são as partes interessantes da discussão da política. Vamos falar de cada um. Escravidão. Bom, o filme fala sobre escravidão. O personagem ele é ativamente anti-escravidão. Tem um momento decisivo do filme, mais pra metade, onde ele descobre que os vampiros eles estão espalhados pelos Estados Unidos. Eles vieram da Europa e eles têm uma rede vampírica, né? Como vampiro tipo Lord Vampiro, né? Pra quem viu o RPG da Lisa do Zazá ou gosta do Lord Vampiro de RPG, o vampiro ele é um aristocrata. O vampiro ele tem contato. O vampiro ele é um ser acima de tudo político. Eles vêm da Europa. E isso é dito, isso não é subentendido, tá? Eles falam exatamente isso no filme. Os vampiros vieram da Europa e o plano deles é manter a escravidão porque eles se alimentam do sangue dos escravos. Não, falando sério, os vampiros, eles são aristocratas que vêm da Europa e eles sugam a vida, né? Eles sugam tudo de bom que uma pessoa negra tem. Eles precisam da escravidão para sobreviver. Isso não é subentendido, está no texto, está ali. Os vampiros vêm da Europa e eles precisam da manutenção da escravidão para se manter como sociedade vampírica. A sociedade vampírica depende da escravidão. O filme fala exatamente isso. A aristocracia europeia, que torna-se a aristocracia americana, branca, livre, europeia, ela depende da força de trabalho escravocrata. A elite escravocrata, ela só existe devido à força de trabalho, devido à luta e devido ao sacrifício dos escravos. Isso está no texto. Por isso que isso é interessante. Só que o filme reimagina os escravos como vítimas, né, dos vampiros e a aristocracia como vampiro. O vampiro sempre foi aristocrata. O filme só troca isso. O vampiro ele é associado a ser um aristocrata. Até por causa do Drácula, do Bram Stoker, né? E o que você imagina de vampiros é um cara branco. Eu fui pesquisar e existe toda uma discussão de vampiros africanos ou vampiros orientais, né? Mas a origem do conceito que a gente fala, até porque o Drácula ele é leste europeu, não é o europeu padrão que a gente imagina. Mas a gente imagina uma coisa assim, branco, um terninho, né? Um político, um rico, um aristocrata, com nojo da sociedade e que depende de sugar suas vítimas. Qual que é a pira do Henry Sturges? Pra quem não lembra, o Henry Sturges é o amigo dele, tá? O mestre dele aqui, que não existe. É o cara que salva ele, ensina ele a virar um caçador de vampiros. Qual que é a grande revelação? E aí isso é um spoiler, mas enfim, não tem problema, gente, não tem problema. A gente descobre, né, nós como pessoas que estão vendo o filme e o Lincoln, que o Henry, ele é um vampiro. Ele é um vampiro renegado. Ele é um vampiro que cansou de ser vampiro. O que isso quer dizer, né? Que o Lincoln, ele foi obrigado a se aliar com um espectro muito grande da política, fazer a frente ampla, para chegar nos objetivos dele. A aprovação da 13ª emenda, o cara vendeu a alma. O cara fez conchave com uma galera e ele mandou o concilia. Tanto que a votação da 13ª emenda teve um monte de BO. Gente de levantar e apontar a cara e falar assim, filho da puta, você falou que não ia votar assim, falou, quer saber? Pau no seu cu também, votei mesmo. Gente mudando de voto, tipo, na última, ela falou assim, mano, eu vou mudar, foda-se. A minha interpretação desse lance é tipo, o Lincoln teve que se reunir, conversar e conciliar com outras pessoas pra conseguir a 13ª emenda, que era o que ele buscava, era o que ele almejava. Como eu falei, durante todo o filme, o único personagem dúbio é o mestre dele. Quando você vê essa revelação, você imagina que ele vai trair, né? Mas não tem nada disso. Ele é bom, ele só é um vampiro. Mas a minha interpretação dessa discussão é que é isso, tipo, tem a ver com com o Lincoln precisar lidar com conciliações políticas, e pra quem gostou da machadinha, tem mais machadinha aqui. Inclusive é ele quem ensina o Lincoln a mexer com o machado. E por fim, a gente tem um time skip. Pra quem não sabe o que é time skip, é um recurso narrativo onde você tem a passagem de tempo, né? Aparece um ano depois, às vezes escreve na tela assim, né? Um ano depois. Que tem, por exemplo, em Vingadores Ultimato. Eu gosto muito de Vingadores Ultimato. E eu acho o time skip um puta recurso bosta, mas isso é completamente pessoal. O time skip ele chega no final do segundo ato. Depois que ele faz várias coisas, ele descobre justamente, ele mata o cara que matou a mãe dele lá, foda-se, tem um monte de coisa que acontece.
E ele descobre que os vampiros são numa rede, né? Os vampiros são, tipo, uma praga nos Estados Unidos. E ele, num discurso em off, ele fala assim, cara, eu não vou resolver isso sozinho. Eu não vou resolver isso com um machado. Não vou vencer isso com violência. Eu só vou resolver isso com política. Então ele, tipo, guarda o machado e vai ser político. E aí tem um time skip. Isso é o final do segundo ato. E assim, o filme lida com isso, tipo assim, ele quer que você entenda que parar de... Tipo, ele vai ser um conciliador durante esse processo e que isso é um amadurecimento político. O filme trata isso como coisas boas. Então no final do segundo ato ele fala, cara, acho que eu preciso trocar de arma, né? Ele guarda o machado. Fala assim, acho que eu tenho que começar a ser um conciliador, um político. Ele entra pra política no final do segundo ato. E aí, a gente corta pro final, o terceiro ato, na verdade, onde ele aparece com ele voltando, né? Passam por muitos anos. E ele tá na Guerra da Secessão. Ele tá em plena Guerra da Secessão. A Guerra da Secessão inteira foi durante o mandato do Lincoln. Tá em plena guerra. E o Sul tá começando a usar vampiros. Tipo, eles usam o poder vampírico pra tentar vencer a guerra no Sul. A guerra não é importante pra esse filme, tá? Eles cagam muito pra regra, pra guerra. A Guerra da Secessão foi muito difícil para os Estados Unidos, tá? Pra quem não sabe. Porque é americano matando americano. Então é uma mancha na história deles, morreu muita gente. O Lincoln, ele fica visualmente abatido no final da guerra. Ele fica com esse pesar, né? Do tipo, estamos matando compatriotas, né? E aí o filme volta já na Guerra de Secessão. E é meio bizarro, porque tipo, o segundo ato acaba com ele dizendo assim, não, eu não vou mais usar armas, né? Eu tenho que usar a palavra. E aí o terceiro ato ele, tipo, pegando no machado e dizendo assim, agora a gente vai foder os filhos da puta. Então, tipo, preciso pegar armas pra acabar com isso. Então ele tá na Guerra de Secessão. E os vampiros vão usar uma cartada final, assim, tem um trem que vai chegar. Eu não lembro nem o que é essa ideia, mas não é importante. Tem um trem que vai chegar em algum lugar. E se esse trem chegar, eles perdem a guerra. E se esse trem não chegar, eles ganham a guerra. É um filme de soluções simples, tá? E eles propõem a ser isso. Mas é basicamente tipo assim, um trem com um carregamento de uma pira muito importante vai chegar até tal lugar. Se chegar ali, eles perdem a guerra. Se a gente parar esse trem antes, a gente ganha a guerra. Quem que tem que parar esse trem? Literalmente o presidente. E aí a gente vê ele já com a aparência clássica, né? Então ele já tá mais velho, barbudinho. Ele tem a cartola. Aí não tem, mas aí ele já usa a cartolinha. Então a gente vê o Lincoln clássico, que a gente imagina. E ele tem que ir nesse último embate. Aí vai ele e o Falcão. Caralho, eu tô vendo o Capitão América e Falcão 2 anos antes. Incrível, incrível. Então ele vai com o fiel escudeiro dele. Eles vão lá pra parar o trem, salvar o trem, foda-se. Não sei se eles tinham que salvar ou parar o trem, mas o trem é a... E eles vão lá, lutam com os vampiros, foda-se. O mestre dele, vampiro, ajuda na última hora, chega pra ajudar ele. Então a gente tem esse momento final aí dos três se ajudando, né? Os vampiros... Um vampiro ajudou Abraham Lincoln, e aí volta no que eu falei. Pra mim isso é o filme te dizendo que apesar de tudo, né? Ele ter feito coisas questionáveis pra conciliar, foi essa conciliação que garantiu que ele conseguisse ter a missão dele. E no final, ele tá conversando com o mestre vampiro dele, e ele tá indo pro teatro. Então a gente, como telespectador, sabe que ele vai ser morto. Ele é assassinado no teatro. Ele vai se preparar pra um teatro, qualquer porra assim. Ele tá trocando ideia com o amigo dele. Tipo, mano, é isso. Tô indo pra um teatro hoje à noite, vai ser mó legal. E aí o mestre dele, né, o vampiro, gosta dele e fala assim, oferece morder ele. Tipo, mano, eu podia te morder, né? O mundo precisa do Abraham Lincoln pra sempre. Você é muito bom, você é muito da hora, você é muito importante pros Estados Unidos. Se você fosse imortal, ia ser do caralho. E ele recusa, chat. Ele recusa a imortalidade. Ele cita um pedacinho do discurso dele. E ele fala do tipo que não é ele, tá ligado? Não é ele como homem. É o que ele fez, é o que ele acreditou, é o rolê. Isso é cinema, tá ligado? Isso é obra de arte. Porra, isso é roteiro, isso é esmero, tá ligado? Isso é tipo, mano, vamos fazer um bagulho. Vamos fazer um bagulho da hora. Alguém virou e falou assim, mano, vamos fazer um bagulho da hora. O maluco lá escrevendo e é tipo, mano, tá da hora, tá da hora. E ele traz essa discussão do tipo, não sou eu como homem, não é o meu fato que vai ser um homem, mas a liberdade, os Estados Unidos e do caralho. E aí a tela levanta, você sabe que ele vai morrer no teatro. O maluco vai ser assassinado, né? E tenta mostrar que isso não é tão triste. Tipo, ele vai ser assassinado, mas os ideais de justiça, liberdade, amor, ficar aqui. O filme meio que, como ele vai morrer, o filme tenta dar esse final feliz. Tipo, você aí americano. Você aí americano, você. Abraham Lincoln morreu. Abraham Lincoln não matou vampiros e não virou um vampiro. Mas
Os ideais estão aqui. Os ideais estão aqui. Vou fazer um recap aqui pra vocês. Como eu falei, essa live ela foi feita através de um artigo que eu fiz, que chama Abraham Lincoln, Caçador de Vampiros. Quem tiver curiosidade, tem 13 páginas, tá? É basicamente o que eu falei aqui, mas com bibliografia bonitinha, tá toda a bibliografia lá, tem uma parte escrita bem. O que nós falamos nessa live pra deixar bem aqui. Acima de tudo, que eu tô falando nessa live, falando sério, a gente tá debatendo nessa live como que é a representação do Abraham Lincoln. E por que que essa representação é uma representação escolhida, né, propositalmente para realçar o ideal americano. O presidente incorruptível, honesto, homem do povo, homem do campo, trabalhador, entendeu? Essa estética do Abraham Lincoln é muito reforçada neste filme, beleza? Então a gente falou de memória, como eu falei, né? A criação da memória, a memória coletiva. Acho que a memória ela é uma reconstrução do passado através de um olhar e um objetivo do presente. Como a gente falou das estátuas, dos paulistas. E que existem várias de você construir uma memória, com narrativas, com filmes, com desenhos, com estátuas, com livros, né? Com soft power, como a gente falou. E os filmes são bons exemplos porque os filmes são muito... o audiovisual atinge isso, né? É muito fácil você lembrar de uma coisa quando você ouviu, você viu alguma coisa ali. Uma coisa fantástica, uma coisa legal de assistir. Uma coisa que tem muita propaganda em cima também. E o Abraham Lincoln, que ele é conhecido como o emancipador dos escravos dos Estados Unidos, né? Com essa estátua completamente discutível aqui. Eu recomendo também, para quem tiver curiosidade, o filme Lincoln, de 2012. É um filme completamente político. Saiu no mesmo ano que o Abraham Lincoln, Caçador de Vampiros. Então eu recomendo os dois. É um show de atuação, mas é um filme político, tá? É conversa política e filme de conversa. E aqui algumas interpretações que ele teve na cultura pop. O Abraham Lincoln e o Rei de Marte, né? E justamente essa ideia do soft power, de eles exportam a cultura e o ideal americano através de um imaginário que eles construíram do presidente deles. Toda a imagética do nosso herói, ela é contraposta com os vampiros, né? Que são aristocratas, que são pessoas mesquinhas, são pessoas sádicas, que já estão mortos, que são clássicos vilões, né? Não tem uma discussão ali. E ele é o bom, ele é o vivo, ele é o incorruptível porque ele contrasta com isso. E ele tem o Henry Sturges, que é o mestre dele, que a gente vem a descobrir que é um vampiro. Então ele tem o mestre, que a gente descobre que é um vampiro. E tem toda a parte de desenvolvimento dele, que eu falei. Ele é visto como um homem... A arma que ele escolhe é um machado, que é uma arma associada a trabalho braçal, a trabalho de campo. Ele não é um cara que se corrompe, ele não é um cara que nem que titubeia. Ele vai tendo uma construção narrativa, ele vai aprendendo com o filme, né? Conforme o filme vai passando, ele vai aprendendo coisas. Mas ele é incorruptível, ele odeia injustiça, ele quer lutar pra salvar as pessoas. Isso é muito forte pro personagem. E ele tem o grande fiel amigo dele, o Falcão, que é o William R. Johnson, né, o personagem. Que eu falei, ele foi um valete. O que é um cocheiro? Cocheiro é isso também? Um valete, um cocheiro, ele foi um conhecido /amigo, /empregado do Lincoln a vida inteira, que existiu. Um ex-escravizado que foi liberto, né? Um homem que passou pela escravidão foi liberto. Eu deixo essa dica pra vocês. Quando falarem de escravidão, evitem o termo escravo. A gente costuma usar hoje, né? O mais ideal é que a gente fale escravizado. Porque o escravizado representa uma condição. Aquela pessoa está escravizada. Ela não é um escravo. Ela é muito mais do que isso. Tá ligado? É uma pessoa em estado de escravidão. Por mais que ela possa ter nascido e morrido perante a escravidão, ela era muito mais que um escravo. E ele virou o balcão dele. E eu falei que as grandes discussões políticas do filme são a escravidão, o Henry e o time skip, né? A escravidão, literalmente os vampiros são aristocratas europeus que vêm para os Estados Unidos, eles se alimentam da escravidão, tanto literalmente, eles sugam os escravos, né? Quanto figurativamente, onde a elite escravocrata só existe porque há escravidão. Então a base, né, a elite europeia, só existe porque ela vive de sugar a base que é escravizada. Tá? Então o filme fala sobre isso, só que a elite no caso são vampiros. Né? O Henry ele se mostra um vampiro, então isso é muito curioso. É o único amigo dúbio que ele tem, e na minha interpretação desse filme, mas eu tô querendo dizer, tipo, ele teve que se aliar a pessoas que ele não concordava. Mas ele se aliou para chegar no objetivo que era acabar ali com a escravidão naquele contexto. Então ele teve que se aliar até mesmo com vampiros, né? Até com Temers, para conseguir vencer essa pauta. Tá? Então para mim isso fala de necessidade de concessões na política que o filme coloca como algo bom. E por fim o time skip que eu falei, da parte política, né?
onde ele literalmente fala: eu acho que eu preciso de outras armas para vencer essa guerra. Não é o machado, não é a violência, não é bater em um por um. Eu preciso da política, né? Então é um momento de time skip de maturidade do personagem. Pra no final ele pegar o machado de volta, eu acho meio sei lá, tipo, eu vou ser político pra gente fazer política. Aí no final eu vou falar assim, foda-se, vou pegar meu machado. Com o visual clássico, né? Barbinha e chapeletão. E aí eles precisam chegar no trem, ele e o Falcão, pra salvar ou foder o trem, não lembro, mas uma coisa lá no trem. Pra decidir o rumo da guerra. Todo o rumo da guerra vai ser decidido especificamente em um trem e o presidente precisa ir. Vai me dizer que isso aqui não é legal. É o presidente dos caras, chat. É o presidente dos caras. Do conciliador e no final ele pega o Falcão ali, ele e o Falcão eles vão lá no trem e a mestre vampiro dele chega pra ajudar. Então ele, o ideal americano, um homem negro e um vampiro se juntam pra salvar a nação americana. É isso que a gente fala, gente. E no final, na última cena, ele vai pro teatro, então você sabe que ele vai tomar um tiro na cabeça. E ele fala que não quer a imortalidade porque não é ele. Não é ele que vai salvar o país, chat. É você, cara americano. Se você fosse americano, você não é. Sinto lhe dizer, mas todos nós aqui somos latinos, né? Mas se a gente fosse americano, ele fala isso pra você, tá ligado? Ele olha e fala assim, não é uma questão de carne. Não são pessoas, né? É a ideia. É a nação. É a liberdade, chat. Ele tá falando isso pra você. É isso que o Abraham Lincoln te fala. Ele, o ideal americano, o maior, né, do que o filme quer de vender ali, o maior presidente dos Estados Unidos, o cara que salvou a nação e recusou a imortalidade, chat. Ele se permitiu morrer porque ele acredita que você, jovem americano, você é o pai. O ideal americano é muito maior do que um homem. Abraham Lincoln abriu mão da imortalidade porque ele acredita em você, jovem americano. Agora, aliste-se no exército. É basicamente isso que o filme diz. Vocês viram que eu gosto, né, de filme. Isso aqui é basicamente um filme de super-herói, basicamente. Abraham Lincoln Caçador de Vampiro é um filme de super-herói. Então, hoje foi um dos dias em que vocês me permitiram ser um divulgador científico. Hoje eu divulguei ciência. Hoje eu fiz valer os anos de faculdade que eu fiz. E se uma pessoa quiser ler o artigo depois, ou não quiser ler, porque o objetivo dessa live era falar sobre o artigo, né? Eu acho que eu transmiti o conhecimento, vai ficar gravado, eu vou editar, vou pôr no meu canal, mas não faz sentido vocês não vissem. Então, hoje vocês permitiram que eu fosse um divulgador científico. Então é isso, gente. Um beijo, um abraço, fiquem bem.